se o maior perigo não fosse quebrar as regras do jogo, mas descobrir que o seu coração nunca seguiu nenhuma delas? Hoje, você vai ouvir uma história que poderia ser só mais um relato de rotina, mas que se transformou em um abismo silencioso entre ambição, desejo e um beijo que não podia acontecer. Um ambiente cheio de hierarquias, olhares que ninguém teve coragem de admitir, e uma escolha que parecia impossível de vencer, porque às vezes o que destrói não é o erro que você comete, é aquilo que você sente, mas não pode viver. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e prepara o coração, porque o que vai acontecer aqui vai te deixar com mais perguntas do que respostas. Ativa o sininho e vem comigo, porque essa história, sim, essa, podia muito bem ser a sua. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo de hoje. Lisboa acordava com pressa, como sempre. A chuva fina tornava as calçadas escorregadias e Inês corria entre os guarda-chuvas como quem persegue um sonho que pode escapar pelos dedos. Era seu primeiro dia como estagiária no escritório Moreira em Associados, um dos mais renomados da cidade. E, claro, estava atrasada. A recepção era silenciosa e gelada, como o mármore que cobria o chão. Entrou arfando, os cachos colados na testa, as sapatilhas encharcadas. Quando passou pela porta de vidro da sala de reuniões, não viu quem vinha do outro lado. Um impacto seco. Pastas caíram, documentos voaram, e ali, ajoelhadas no chão, suas mãos se tocaram pela primeira vez. "Desculpe", disse Inês, ainda recuperando o fôlego. "Atrasada e desatenta", murmurou a mulher com frieza cortante. Ela recolheu os papéis com movimentos precisos, sem olhar diretamente nos olhos da estagiária. Foi só quando se levantaram que Inês percebeu. Aquela era Helena Moreira, a lenda, a mulher que vencera os tribunais mais duros, a que nunca sorria nas fotos, a que dispensava estagiários por erros mínimos. E ali estava ela, com a blusa de seda manchada de café. O coração de Inês apertou, mas mesmo tremendo por dentro, manteve a postura. "Eu assumo o erro. Posso pagar a lavagem da blusa, doutora." Helena, enfim, a olhou. Olhos de aço, avaliadores. Mas havia algo... um segundo de hesitação. "O erro já está pago, com sua primeira impressão", disse antes de virar as costas. Inês ficou ali por um instante, sozinha no corredor. As costas molhadas, os olhos arregalados. Tinha começado com o pé esquerdo, ou talvez com a mão direita no lugar errado. Quem é essa mulher que ousa sorrir, mesmo sendo tão minúscula diante do poder? A sala onde os estagiários trabalhavam ficava no andar inferior, quase um porão, mas com nome pomposo: Núcleo de Apoio Jurídico. Inês sentou-se, ainda tentando absorver o impacto da manhã. O coração não desacelerava. A sensação de ter estragado tudo logo no primeiro dia pesava como um livro de direito constitucional na mochila. Mas havia algo mais, uma inquietação estranha. O olhar de Helena não era apenas julgamento. Havia uma faísca ali. Uma pausa que parecia conter mais do que palavras poderiam suportar. Durante a reunião de integração, Inês fez uma pergunta simples sobre o caso citado. A sala congelou. Estagiários não faziam perguntas, mas ela fez, sem hesitar. Helena, na cabeceira, ergueu o olhar. 1 segundo, 2. Então respondeu, sem ironia, sem acolhimento, só exatidão. Mas de novo, a pausa. Na pausa para o café, o corredor parecia mais frio. Inês encostou-se na parede, respirando fundo. Helena passou, nem ao menos um cumprimento. Mas o salto ecoou mais lento quando passou por ela. Um passo desacelerado, quase deliberado. "Ela é perigosa", murmurou uma das assistentes, vendo a cena de longe. "Quem? A estagiária?" perguntou outra. "Não, a doutora Moreira. Quando ela olha assim, alguma coisa está prestes a acontecer." Na volta à sala, Inês se pegou anotando coisas que não diziam respeito ao caso do dia.
Ela não sorri, mas observa. Ela fala pouco, mas escuta tudo. Ela me viu? Durante a tarde, enquanto lia um processo antigo, sentiu o cheiro do perfume de Helena no ar. Amadeirado, elegante, inconfundível. Virou-se. Ela passava devagar pelo corredor de vidro. 1 segundo, 2, olhar fixo à frente. Mas ao dobrar a esquina, um leve virar de rosto. Um quase nada. Um reconhecimento mudo. Porque a mulher mais inalcançável da empresa parece perdida em seus próprios pensamentos? A semana parecia seguir um ritmo previsível. Processos, relatórios, revisões. Inês se esforçava para não ser notada, ou para ser notada pelos motivos certos. Mas nem o melhor esforço controlava o acaso. Naquela sexta, todos os estagiários já haviam ido embora. A chuva voltara, fina, persistente. Inês ficou mais um pouco para revisar um relatório importante sobre um caso ambiental de grande repercussão. Era sua chance de mostrar valor. Foi quando a impressora emperrou. A única funcionando ficava na sala do acervo jurídico. Lá, onde quase ninguém passava após o expediente. Inês caminhou até lá, os sapatos fazendo som nos ladrilhos lisos, o coração acelerado pelo simples fato de querer provar que podia. Ao empurrar a porta, ela estava lá, Helena Moreira, sozinha, lendo, de pé, com um dossiê aberto em mãos. Os olhos levantaram devagar, reconhecendo a intrusa. "Precisa de alguma coisa?" A voz era baixa, mas cortante. "A impressora, É o relatório do caso Oliveira. Está no prazo." Inês mal conseguia concluir a frase. Helena assentiu, mas não saiu. Ficou, e o espaço pareceu pequeno demais para 2 pessoas. A impressora começou a trabalhar, cuspindo folhas devagar. Inês se abaixou para pegar uma que escapou. Helena também. As mãos se encontraram de novo. Desta vez, nenhuma delas se afastou imediatamente. O toque foi breve, mas não acidental. Inês olhou para cima. Helena estava a poucos centímetros. O perfume, a respiração contida, o tempo esticado entre páginas e vontades. "Cuidado com o que imprime fora do expediente", disse Helena, finalmente se afastando. "Às vezes o que sai é mais do que se esperava." E saiu da sala, sem olhar para trás. Inês permaneceu imóvel, os dedos ainda aquecidos, o relatório esquecido por um instante. O que acontece quando o profissionalismo encontra o desejo? Na segunda-feira, o escritório estava um pouco mais agitado do que o normal. A chegada de um cliente internacional obrigava todos a se mostrarem impecáveis. Helena estava ainda mais elegante que o habitual. Inês notou, como sempre notava, mas naquele dia não foi apenas o terno cinza pérola ou o batom discreto que a fizeram engolir em seco. Foi o olhar. Direto, preciso. Como se, enfim, visse algo além da estagiária. Ao final da tarde, enquanto revisava mais um documento, recebeu uma mensagem no sistema interno. "Encontre-me às 20h no Solar dos Presuntos. Vamos discutir o caso Oliveira." Assinado H. Moreira. O coração de Inês deu um salto desconfortável. O Solar era um dos restaurantes mais tradicionais de Lisboa. Formal, reservado, quase intimidante. Por que lá? Por que agora? Ela chegou antes, escolheu um vestido discreto, mas bonito. Helena já estava sentada, sem blazer. Apenas uma blusa de seda azul marinho e um copo de vinho tinto à frente. "Pontualidade é um bom sinal", disse com um leve sorriso. O primeiro sorriso. A conversa começou técnica, jurisprudência, cláusulas, estratégias. Mas aos poucos foi mudando de cor. Helena falou de Paris, onde estudou, da primeira causa que perdeu, e de como isso a tornou mais dura. Inês ouviu como quem bebe água depois de dias de sede. Em um momento, ao falar sobre um antigo mentor, Helena se distraiu e deixou cair uma gota de vinho nos lábios. Inês, sem pensar, ofereceu um guardanapo. O toque de dedos aconteceu de novo.
intencional. E as palavras pararam de fluir. Isso ainda é sobre o caso Oliveira? Inês perguntou, baixinho. Helena apenas olhou. Por um instante, o tempo parou. Mas então, como se algo a puxasse de volta ao controle, ela respondeu: tudo aqui é sobre limites. E se o erro for querer mais uma taça? Na manhã seguinte, Inês chegou mais cedo. Queria parecer eficiente. Ou talvez presente. Mas Helena não apareceu, nem no café, nem nas salas de reunião. A cadeira na sala da diretoria permanecia vazia. Os olhos de Inês passeavam pela porta fechada como se pudessem forçá-la a se abrir. O relatório do caso Oliveira estava pronto. Releu 5 vezes antes de anexar ao e-mail. Escreveu no corpo da mensagem: sobre ontem à noite, agradeço pela confiança. Foi uma honra. Pausou, apagou, escreveu de novo. A conversa foi importante. Espero poder ter contribuído. Apagou. Tentou mais uma vez. Não sei o que foi aquilo, mas sei o que senti. E não teve coragem de apagar. Apenas não enviou. Salvou como rascunho. Fechou o notebook com a respiração presa no peito. Durante o dia, evitou os andares de cima. Focou nos prazos, nos protocolos, nas coisas que exigiam atenção e não sentimento. Mas o silêncio de Helena era ensurdecedor. E ele reverberava. Ao final do expediente, foi ao banheiro para respirar. As mãos tremiam levemente. O reflexo no espelho parecia mais cansado que o habitual. Mas havia algo nos olhos, um brilho inquieto. Quando saiu, cruzou o corredor e... lá estava ela, Helena, de volta. Passaram-se milésimos de segundo entre o encontro de olhares, milésimos que pesaram como horas. Helena não sorriu, não parou, mas seus olhos, frios e afiados, tocaram os de Inês como quem diz: eu sei, e seguiram, cada uma para um lado, como se nada tivesse acontecido. Mas naquele dia, Inês não conseguiu mais olhar para os processos da mesma forma. Até quando o silêncio vai proteger e destruir? A sexta-feira chegou como uma sentença. No calendário interno da firma, era o dia das avaliações de estagiários. Uma manhã de relatórios e pareceres onde, teoricamente, tudo se resumia a desempenho. Mas Inês sabia que nada ali era só teoria. Durante o café, sussurros corriam soltos. 2 estagiários haviam sido dispensados, um por atraso, outro por um erro bobo em um parecer. Helena ainda não dera parecer algum, mas todos sabiam. Quando ela falava, era definitivo. Inês sentou-se na sala de avaliação com as mãos frias. O diretor de RH folheava os papéis. Ao lado, Helena mantinha os olhos fixos nos documentos, sem encará-la. Não havia sequer resquício da mulher do jantar. Nenhuma curva suave no tom de voz. A estagiária Duarte demonstrou interesse sim, porém precisa desenvolver mais contenção. Há impulsos emocionais que, em direito, custam caro, disse ela firme. Inês sentiu o estômago revirar. Um golpe velado, mas preciso. O coração acelerou. Quis falar, se defender, mas se conteve. Era o que esperavam dela, afinal. Saiu da sala em silêncio, mas por dentro, um vendaval. Não por medo da demissão, mas pela dor de perceber que Helena a estava afastando, deliberadamente. Horas depois, no fim do expediente, a porta da sala da diretoria se abriu. Helena apareceu na escada de vidro, olhou em volta, viu Inês sozinha no corredor e, como se a tempestade do dia nunca tivesse existido, falou: preciso conversar com você, agora. Entraram em uma sala vazia. Helena fechou a porta. Virou-se. Você quer isso de verdade? Perguntou cruzando os braços. O estágio? Inês respondeu, tentando manter a compostura. Não, isso. E Helena apontou não para o relatório, mas para o espaço entre elas. Para o que estava ali, no ar, desde o toque no chão. Inês não respondeu, não com palavras, apenas ficou, parada, intencionalmente, porque às vezes permanecer
era a resposta suficiente. Como escolher entre o futuro e o agora? Era quase noite quando Inês subiu ao terraço do prédio, guiada por um e-mail curto. 20 horas, último andar. Precisamos conversar. Assinado. H. O vento soprava forte ali em cima. Lisboa parecia outra vista de cima. Os telhados de azulejo, os bondes que cruzavam lá embaixo, o rio Tejo como uma faixa prateada no escuro. E ali, encostada na mureta de pedra, estava Helena Moreira, sem blazer, com os cabelos soltos dançando no vento. Vulnerável. Pela primeira vez, humana. Inês se aproximou devagar. Helena não se virou. Você sabe o que está em jogo, não sabe? Perguntou sem rodeios. Sei. Meu futuro, meu nome, talvez minha carreira. E mesmo assim você veio. Vim porque não consigo não vir. Helena suspirou. Finalmente a olhou. Há muitos anos confundi desejo com oportunidade e perdi tudo. Uma mulher, um cargo, minha credibilidade. Jurei que nunca mais. A voz falhou. Mas então você chegou, com essa mania de olhar como se estivesse decifrando o mundo, com essa coragem que fere, com essa juventude que me desmonta. O silêncio caiu como uma neblina entre elas, mas dessa vez não havia receio, havia espera. Você quer que eu desista? Perguntou Inês. Quero que escolha, antes que o mundo escolha por nós. A resposta não veio em palavras, veio no toque, no movimento sutil da mão de Inês sobre a mão de Helena. Um gesto que dizia: estou aqui. Ainda estou aqui. Helena apertou os olhos, sentindo o mundo estremecer por dentro. Talvez seja a pior decisão que podemos tomar, ou a única honesta, sussurrou Inês. Naquele instante, Lisboa acendeu suas luzes, e as sombras entre elas começaram a desaparecer. E se arriscar for a única forma de vencer. Na manhã seguinte, Helena chegou cedo, antes dos recepcionistas, antes da luz natural tocar o chão de mármore do hall principal. Sentou-se à sua mesa, tirou os brincos, o relógio, a pasta de couro e encarou a tela em branco do computador por longos minutos. Depois, começou a digitar. Não um parecer, não uma recomendação. Era uma carta, curta, clara, cruel. Por motivos de foro pessoal, comunico meu afastamento do cargo de sócia-diretora do escritório Moreira em Associados. Cada palavra pesava como chumbo, mas havia uma leveza cruel no final. Atenciosamente, Helena Moreira. Imprimiu. Assinou com a caneta que sempre usava em audiências importantes. Dobrada em 3 partes, a carta foi guardada em uma gaveta trancada. Chave girada. Assunto encerrado. No andar de baixo, Inês revisava documentos, como se nada estivesse prestes a desabar. Sentia o corpo tenso, os olhos fugindo do relógio a cada minuto. Sabia que algo havia mudado no terraço, mas não sabia o quê. Apenas sentia. Ao passar pelo corredor da diretoria para entregar um protocolo, notou que a porta do gabinete de Helena estava entreaberta. E sobre a mesa, um envelope branco. Nenhuma assinatura. Apenas seu nome, Inês. As mãos tremeram. O corredor parecia mais longo. Olhou em volta. Ninguém. Entrou. Pegou o envelope, mas não abriu. Sentou-se na cadeira que tantas vezes imaginou inalcançável e olhou pela janela, a mesma de onde Helena costumava observar o mundo sem ser observada. Ali, com o envelope no colo, Inês entendeu. Aquela carta não era uma resposta. Era um empurrão. Um risco calculado. Eu não posso, mas você pode. Mas, será que ela queria esse poder? Ou só queria a mulher por trás dele? O que vale mais, saber ou sentir? A sala de reuniões estava cheia. Sócios, advogados, estagiários, todos dispostos como num tribunal invisível, onde as aparências eram as únicas provas permitidas. A pauta era clara: reestruturação do setor ambiental, mas o clima era denso, quase elétrico. Helena entrou por último.
Terno preto, cabelos presos com firmeza, a pasta de couro nas mãos. Inês estava sentada na ponta oposta da mesa, os olhos baixos, mas atentos. O envelope ainda em sua mochila, intacto. Quando Helena começou a falar, o tom era firme, mas algo havia mudado. A voz vacilava nas pausas, como se a respiração traísse o conteúdo. Antes de prosseguirmos, preciso comunicar uma decisão pessoal, disse, encarando cada um da mesa, mas evitando o único par de olhos que importava. Um silêncio cortante se instalou. Entrego, a partir de hoje, minha posição como sócia-diretora desta casa. Por escolha, por necessidade, por integridade. Um burburinho cresceu. Ninguém esperava, ninguém entendeu, ninguém ousou questionar, exceto uma. Inês levantou-se devagar, a mão firme, o coração em colapso. Caminhou até o centro da mesa. Tirou um envelope de sua bolsa, não o da carta, mas um novo, lacrado. Nele havia algo que escrevera naquela manhã, de uma só vez, sem apagar uma linha. Antes de sair, gostaria que lesse isto, doutora, disse, olhando-a nos olhos pela primeira vez em público. Helena recebeu o envelope, não o abriu. Mas seus dedos apertaram o papel com força, o suficiente para que Inês soubesse que havia sido ouvida. Enquanto a reunião voltava ao caos, Inês saiu da sala, passos firmes, olhos marejados. A cidade lá fora ainda pulsava, mas dentro dela, algo enfim se aquietava. Dentro daquele envelope está a resposta. 2 meses se passaram desde a reunião. O nome de Helena foi retirado discretamente da porta principal. Seu gabinete virou sala de reuniões. Ninguém sabia para onde ela fora. Alguns diziam que abriria consultoria própria, outros que estava em Paris, dando aulas. Mas ninguém sabia, exceto Inês. Naquela manhã, com o diploma recém-impresso na bolsa, ela cruzava as ruas de Alfama com passos leves. Tinha recusado a proposta de efetivação no Moreira em Associados. Não era ali que queria ser ouvida, era em outro lugar. Onde pudesse advogar com coragem, sem esconder o coração na gaveta. Chegou à pequena cafeteria escondida entre vielas, mesas de madeira, cheiro de café moído na hora e janelas abertas para o Tejo. Lá dentro, sentada com um livro de capa dura e os cabelos agora soltos, estava Helena, sem crachá, sem blazer, sem defesa. Pensei que não viesse, disse, erguendo os olhos. Eu demorei para entender, respondeu Inês, sentando-se à frente dela. Mas aquilo na sala foi o seu jeito de me escolher, mesmo sem prometer nada. Helena assentiu. Tirou do bolso um contrato, curto, direto. Um pequeno escritório no centro histórico, com o nome das duas. Duarte em Moreira, Advocacia por Justiça e Verdade. Se quiser, começamos do zero. Sem chefias, sem armaduras, só com o que sobrou de nós. O que sobrou é exatamente o que importa, disse Inês, assinando sem hesitar. Naquele fim de tarde, enquanto Lisboa dourava seus telhados antigos, as duas saíram caminhando lado a lado pelas ruelas de pedra. Nenhuma urgência, nenhuma máscara. Apenas o som dos passos, das risadas tímidas e de um futuro que já não era proibido. Helena parou, virou-se. Sabe o que pensei naquele dia, no chão da sala de reuniões? O quê? Que um café derramado pode ser mais decisivo que qualquer sentença. E sorriu. Pela primeira vez, sem se esconder. Elas deixaram o escritório, mas não deixaram uma a outra. Começaram de novo, como iguais. E dessa vez, ninguém precisou escolher entre o amor e a carreira. E aí, você teria tido coragem de arriscar tudo por alguém? Helena e Inês viveram um dilema que muitas pessoas enfrentam, em silêncio. O medo de escolher o coração e perder tudo o que foi construído com esforço. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez ainda esteja nesse exato ponto, olhando para o seu futuro e se perguntando: e se eu sentir e der tudo errado? Mas a verdade é que não existe conquista que valha mais do que a paz de ser quem você é.
E às vezes, a maior escolha da sua vida não vai caber num plano de carreira. Se essa história te tocou, conta pra mim nos comentários. Você já teve que esconder o que sentia para não perder o que tinha? Ou você teria feito tudo diferente? Vamos conversar. Sua história pode inspirar o próximo roteiro. E claro, se ainda não se inscreveu, agora é a hora. A próxima história já está sendo escrita e pode ser exatamente o que você precisava ouvir. Nos vemos no próximo episódio.